Agora sim, posso ver o rosto de cada um de vocês. Graça e paz, paz e graça a todos vocês e também os que estão nos acompanhando. Queremos dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco pela primeira vez, pela segunda. Que vocês sejam bem-vindos, que vocês possam retornar quantas vezes desejarem. Nos reunimos normalmente aos domingos pela manhã às 9 horas, às 19 horas e quarta-feira às 19h30. Vejo muitas faces que não conheço ainda, então vocês são todos bem-vindos. Nos alegramos muito com a presença de vocês, mas também com a presença especial no dia de hoje. Estou vendo ali o pastor Daniel. Pastor, você não imagina a alegria que você está nos concedendo de estar conosco aqui. Temos orado por você, pela sua família, e que Deus continue junto contigo na sua jornada. Que você esteja aqui em breve ministrando para nós. Você é muito especial, suas mensagens também inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E sua família também é bem-vinda. Nós ainda estamos vivendo um período de Natal, final e início de ano. Estamos deleitando-nos com mensagens que estão sendo proferidas nesses últimos domingos, nessas últimas quartas-feiras, ministrando assuntos pertinentes à vida cristã, de uma maneira muito especial. Estamos recebendo ensinamentos que nos fizeram pensar no que Deus proporcionou, permitiu que fizéssemos ao longo de 2024. Nós também fomos estimulados a agradecer a Deus pelo grande presente que Ele nos concedeu, que foi a vinda do seu Filho Jesus. Foi a obra redentora de Deus através do Senhor Jesus. Então nós pensamos nas realizações, mas também pensamos naquilo que nós vamos desejar realizar no ano de 2025. Conquanto que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo ensinados com algumas doutrinas e nós recebemos o lema do ano de 2025, eu, um servo por amor a Jesus. Vivermos como mordomos do Senhor Jesus, porque Deus é o Criador, é o Senhor e o dono de todas as coisas. E a Ele toda a honra, toda a glória para todos sempre. Amém. Portanto, se você ainda não veio pela manhã, num domingo, não deixe de vir nos próximos, quando nós seremos ministrados por diversos temas significativos para a vida do crente. E hoje, em meio a esse contexto mencionado, impelido pelo Espírito Santo, submisso à palavra de Deus, eu quero trazer-lhes um tema muito pertinente para esta ocasião. Esse tema trata-se da volta do Senhor Jesus. E esse tema é interessante, ele é importante, ele é do interesse de toda a humanidade. Quer seja você, tal qual essas crianças que saíram em tenra idade, ou quer seja um ancião. Esse tema te interessa a humanidade, mesmo que você já seja um antigo crente no Senhor Jesus, ou você já seja um recém-convertido. Esse tema é de interesse, mesmo que você esteja integrado há muito tempo a uma igreja local do Senhor Jesus, ou que você esteja afastado de alguma delas.
Portanto, mesmo que você ainda não seja também um crente no Senhor Jesus, esse tema é um tema de grande interesse para você. Portanto, é um tema de interesse da humanidade, a volta do Senhor Jesus. E eu quero utilizar o texto bíblico que se encontra no capítulo 1 de Atos, os versículos 9 a 11, para dar base bíblica a esta mensagem. Gostaria que vocês acompanhassem a leitura que eu vou fazer, que está na versão Nova Almeida atualizada. Atos capítulo 1, versos 9 a 11, diz assim: Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês o viram subir. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, em nome do Seu Filho Jesus, nós queremos reconhecer o Teu poder, a Tua majestade, e diante da Tua palavra, queremos suplicar em nome do Seu Filho Jesus, que o Senhor possa nos dar o entendimento necessário, Deus, para esse tema tão importante na vida do ser humano. Portanto, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a compreender a Sua mensagem. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queridos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, uma das mais maravilhosas promessas que encontramos na Bíblia se refere a esse tema, a volta do Senhor Jesus. Foi isso que os discípulos ouviram dos anjos no texto que nós lemos. Eles estavam olhando para o céu, talvez assustados com a partida do Salvador. Foram, porém, reconfortados com a promessa da volta do Mestre. O próprio Jesus já tinha anunciado isto para os seus discípulos, quando lá em João, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 3, ele disse: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E ele continuou dizendo: Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Existem centenas de referências no Novo Testamento acerca da volta do Senhor Jesus. Já no Velho Testamento existem 320 citações de profecias acerca da vinda do Mestre Jesus a este mundo. Todas as profecias do Velho Testamento foram cumpridas. E todas as referências, todas as menções existentes no Novo Testamento estão sendo cumpridas ou haverão de ser cumpridas. Portanto, não é uma expectativa boa. Jesus realmente voltará. Em cumprimento à promessa de Deus, Jesus Cristo voltará a este mundo. Amém? E o que nós precisamos saber então a respeito da volta do Senhor Jesus? Eu quero apresentar-lhes aqui algumas
razões, alguns motivos pelos quais nós precisamos crer, precisamos estar preparados acerca da volta do Senhor Jesus. E o primeiro motivo é que a volta do Senhor Jesus será visível. A primeira vinda do Senhor Jesus a este mundo foi de uma forma modesta. Os pastores, os magos, precisaram procurar o Senhor Jesus nos lugares mais modestos que existiam naquela ocasião e foram encontrá-lo numa estrebaria. Mas agora não, diferentemente dessa primeira vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus será majestosa. Ele se revelará em poder e glória, conforme a própria palavra dele. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Mateus 24, versículo 30, registra estas palavras. No livro de Apocalipse, encontramos a confirmação disso. Lá está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Apocalipse 1:7. Se alguém lhe disser, Jesus Cristo já voltou, não acredite. É mentira. Você mesmo o verá. Ele regressará cercado de seus anjos, com poder e muita glória. Portanto, esse é o primeiro ensinamento, esse é o primeiro ponto referente à vinda, à volta do Senhor Jesus. A volta dele será visível. Em segundo lugar, a volta do Senhor Jesus será inesperada. Conquanto o retorno de Cristo venha a ser um evento glorioso, grandioso, visto por todos, ele pegará desprevenida a maioria das pessoas. A verdade é que aquele dia está assinalado no calendário de Deus, mas não faz parte da agenda dos homens. De acordo com o mestre, suas palavras registradas em Mateus 24, versículo 36, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem mesmo os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Assim ensina a Sagrada Escritura em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Virá como ladrão. Assim como o ladrão não manda aviso antes do assalto, o dia da volta de Cristo chegará de forma inesperada. E assim cabe-nos uma pergunta: estamos prontos? Vocês estão prontos? Conta-se uma história envolvendo a rainha da Inglaterra, ou melhor, que foi rainha da Inglaterra, a monarca chamada Rainha Vitória. A Inglaterra experimentou os maiores avanços até o dia de hoje sob o governo daquela rainha. Ela foi criada de uma forma muito rígida
ela teve os melhores ensinamentos e governou a Inglaterra debaixo de uma retidão e de um critério muito severo, conta-se a história. E certa vez, segundo a história, ela resolveu fazer uma visita numa escola rural no interior da Inglaterra. Mas ela quis fazer a visita de uma forma inesperada. Não permitiu que os seus assessores informassem naquele estabelecimento de ensino que ela iria fazer a visita. Chegou o dia que ela escolheu, ela foi com a sua comitiva. E segundo a história, ela chegou e encontrou aquela escola totalmente despreparada. Alunos, funcionários, professores, todo mundo despreparado. Segundo a história, a escola estava literalmente uma bagunça. Mas ela não deixou de cumprir o seu protocolo. Fez a visita, esteve em todos os locais do estabelecimento, e quando ela foi se preparar para ir embora, todo o contingente daquela escola, tanto o corpo docente, quanto o corpo discente, quanto os funcionários, foram para a porta da escola para despedir daquela monarca. E segundo a história, ela disse para aquele contingente, da forma muito segura, eu vou voltar. A única coisa que ela disse para aquele pessoal, eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. E aí eu quero lhes perguntar, de que maneira vocês imaginam que aqueles funcionários, aqueles professores, aqueles alunos passaram a se comportar daquela data para frente? Sempre ecoando nos ouvidos deles, da monarca, eu vou voltar. A história não conta, ela para aqui. Não sabemos se ela voltou naquela escola novamente. Mas uma certeza, eu particularmente tenho. Eles ficaram preparados, caso ela voltasse. Assim, meus irmãos, meus ouvintes, somos nós. Temos ouvido dia após dia, mês após mês, ano após ano, Jesus está voltando, o rei está voltando. E às vezes está entrando no ouvido e saindo no outro. Jesus também está nos dizendo, eu vou voltar. De igual maneira, precisamos viver de tal modo que o advento do Senhor Jesus não nos deixe envergonhados. Jesus disse, eu vou voltar. A terceira razão pela qual nós precisamos atentar para essa promessa da volta do Senhor Jesus é que a volta de Jesus será precedida de sinais. Ainda que Cristo não nos tenha dado nenhuma data, Ele nos deu alguns sinais. E eles são importantes para que não relaxemos. Jesus disse que a sua volta seria precedida por uma grande decadência moral e espiritual. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, afirmou ele em Mateus capítulo 24, versículo 12. Nós temos visto esse sinal se cumprir claramente em nossos dias. O amor de muitos, a iniquidade de muitos se esfriará. A volta de Jesus será
a minha língua, a volta do Senhor Jesus será antecedida de uma convulsão mundial. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Está escrito em Mateus 24, versículo 7. E é disso que os jornais estão falando todos os dias. Antes de Jesus voltar, uma grande perseguição se abaterá sobre a igreja. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, profetizou o Salvador, conforme Mateus 24, verso 9. Essas palavras estão se cumprindo dia a dia. A volta de Cristo ocorrerá depois que todos os povos do mundo tiverem ouvido a pregação do Evangelho. E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim, falou ele em Mateus 24, versículo 14. Nunca essa condição para o retorno do Redentor esteve tão perto de ser integralmente cumprida. Vejam o que nós assistimos aqui há 30 minutos, 20 minutos atrás. Jovens partindo para o campo para anunciar o Evangelho da graça salvadora. Logo ali, à minha direita, está a missionária Ana Lúcia. Saiu daqui de Timóteo para ir para a África para anunciar o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Quantas agências missionárias espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Quantos missionários anunciando que o Senhor Jesus vai voltar. Então vivemos momentos inquestionáveis. A volta do Senhor Jesus será visível. A volta do Senhor Jesus será inesperada. A volta do Senhor Jesus será precedida de sinais. Mas, em quarto lugar, a volta de Jesus dará fim às oportunidades. Nem todos desejam o retorno de Jesus. E isso, humanamente, é até compreensível. Há muita gente que tem medo do fim do mundo e que tem bons motivos para isso. Afinal, quando Cristo voltar, não haverá mais tempo para aceitá-lo como Senhor e Salvador. O prazo terá se encerrado. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17, está escrito o seguinte: os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? A volta de Jesus dará fim às oportunidades. Sendo assim, cabe a seguinte pergunta nesse momento: você está preparado para ela? Quando ele voltar, não haverá segunda oportunidade. A minha geração é a geração que, quando a gente não era aprovado no exame final, existia algo chamado segunda época. Isso não existe mais. Dentro dessa abordagem aqui não haverá essa segunda chance. Esteja preparado para a volta do Senhor Jesus.
porque não sabemos quando, mas Ele vai voltar. A volta do Senhor Jesus será visível, a volta do Senhor Jesus será inesperada, a volta do Senhor Jesus será precedida de sinais, mas a volta do Senhor Jesus dará fim aos sofrimentos. Aleluia, meus irmãos. Amém? Essa é a nossa esperança, é isso que nós almejamos. Se para aqueles que o rejeitaram o dia da volta de Cristo será uma ocasião de lamento, para os que receberam será a data festiva, como prometeu o Salvador, lá em Mateus capítulo 24, versículo 31, Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Será dado fim às perseguições, fim às tristezas. O Filho de Deus levará aqueles que foram comprados com seu sangue para o reino celestial. Ali eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, apacentará e conduzirá às fontes das águas da vida. O Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Portanto, a volta do Senhor Jesus é algo que nós devemos esperar com alegria, porque dará fim a todo tipo de sofrimento. E por final, eu quero apresentar que a volta do Senhor Jesus exige uma decisão. Os fatos relativos ao retorno de Cristo não podem ser recebidos com indiferença, com balançar de cabeça, ou com sacudir de ombros, ou com atitudes tais quais foram mencionadas daqueles envolvidos na visita da monarca àquela escola lá no interior da Inglaterra. A volta do Senhor Jesus exige uma decisão. Diante dessa realidade, como devemos nos posicionar? A resposta está na Bíblia. A resposta está em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A volta do Senhor Jesus exige uma decisão. Se o Espírito Santo tocar em você, não endureçais o vosso coração. Quem endurece o seu coração rejeita a mensagem do Evangelho e coloca a sua alma em risco. Infelizmente, a Escritura afirma que o caminho que leva para o céu é apertado e percorrido por poucos. Por outro lado, o caminho que conduz ao inferno é largo e frequentado por muita gente. E aí, cabe-nos mais uma pergunta. Em qual dos dois caminhos você está? Qual que foi a sua escolha? Só existem duas alternativas. O caminho que vai te levar à salvação e o caminho que vai te levar à perdição eterna. O caminho que conduz ao inferno, para o outro lado, é largo e frequentado por muita gente. Por isso você precisa tomar uma decisão, porque não haverá segunda época, não haverá outra oportunidade se o Senhor Jesus voltar neste momento. Se Ele voltar ainda nesta noite. Faça a escolha certa.
Jesus está voltando. Volte-se para Ele antes. Esse é o apelo do Espírito Santo. E assim eu quero concluir, meus ouvintes. Eu quero concluir dizendo: Jesus está voltando. Não há dúvidas quanto a isso. Nenhuma outra promessa é tão repetida nas Escrituras. Nenhuma outra profecia tem sido confirmada por tão grande quantidade de sinais. E aqui eu endereço 3 mensagens rapidamente. Para você que já é um crente, que o Filho de Deus o encontre preparado para recebê-lo. Para você que esteja afastado da igreja do Senhor Jesus, você precisa se reconciliar com Ele. Caso você já o conheça e crê nas verdades aqui mencionadas, mas se encontra distante dele e da sua igreja, tome uma decisão. Não fique inerte. Você conhece a palavra. O que você está fazendo fora do aprisco? Mas e você, que ainda não tomou uma decisão na sua vida espiritual? E você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus como Salvador da sua alma? Se você ainda não confiou em Jesus Cristo para a salvação da sua alma, esse é o seu momento também. Você precisa vir a Jesus hoje, pedir que Ele perdoe os seus pecados e salve sua alma. E eu suplico a Deus que o Espírito Santo lhe conceda o entendimento e o convencimento de tal necessidade e o encoraja a tomar essa decisão. Entregue-se a Jesus, deixe-o reinar sobre a sua vida. Esse é o recado, meus irmãos. Jesus está voltando, o Rei está voltando, aleluia! Jesus, o Rei, está voltando. Seu trabalho já parou, dos martelos dos obreiros, seu barulho já cessou. O ceifeiro